Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um episódio aqui para tirar todas as dúvidas que ficaram sobre o processo de redação no novo edital do Colégio Militar. Eu sou Yuri Moreira e para me ajudar nesse assunto eu trouxe aqui ela, Jane Carvalho, a maior corretora de redação de Colégio Militar do país. Olá pessoal! E ele, Vitor Rocha, responsável pela matemática, mas que sabe que um bom texto é essencial para uma boa prova de matemática, né, Vitor? Tudo bem, pessoal? Com certeza. Oi, Jane. Esse ano a gente teve aí a volta da redação. Graças a Deus. Eu tenho certeza que você está muito feliz com isso, né? Muito mesmo. A redação ela ajuda muito a gente a avaliar o desempenho real ali do aluno, saber como que ele pensa, o que ele pensa, como que ele organiza as ideias, né? Cheio de artifício interessante ali pra gente. Foi ótimo mesmo essa volta e com um detalhe muito grande, esse ano eles colocaram todos os critérios de correção com validação, com notas, então fica muito mais fácil de nós percebermos como é feita essa correção e passar tudo isso para os alunos. Legal. Agora a gente consegue exatamente entender o que a banca avaliadora quer do candidato, né, Jane? Exatamente. Ficou muito claro, muito transparente, foi ótimo. Ô Vitor, você sempre comenta a importância da leitura para uma boa resolução das questões de matemática, né? A redação também tem muita coisa a ver com o que você prega o tempo inteiro, sobre organização, sobre conseguir organizar as ideias, raciocínio lógico, várias coisas nesse aspecto, né? Total. O exercício de redigir, de colocar suas ideias no papel, envolve uma organização, uma sistematização, até mesmo dentro da cronologia dos fatos que você organiza e que ali você descreve, você precisa ter essa organização mental. Isso é avaliado dentro de uma redação. Então, o aluno que começa, né, Jana? A gente vai poder falar melhor que eu, mas julgar as ideias dele lá de uma forma desconexa, né? Os assuntos muito desorganizados, ele não tem essa organização mental ainda, o que é muito natural, principalmente para os alunos mais novos, de 10 anos, de 11 anos, ainda não conseguem, eles têm uma cabeça ainda que fervilha muito, tem muitas ideias, muita criatividade, uma cabeça muito lúdica, porém, talvez ainda falta um pouco dessa organização. O treino de redação ajuda muito nesse sentido, e obviamente isso reflete na matemática. Por quê? A linguagem onde a gente transfere essas informações, onde a gente passa essas informações, é uma linguagem escrita. Você tem que ler, entender e compreender aquilo ali para você resolver o problema de matemática. Então, assim, o aluno que já consegue ter esse domínio de organização de informações, ele sai muito à frente dos demais. A grande maioria das vezes, né? Não é um problema matemático, assim dizendo, mas sim de conseguir organizar as informações da matemática que foram colocadas no texto. Legal. E, ô Jane, você sempre comenta que através da redação você consegue entender o coração do aluno, você consegue sacar o que se passa ali com ele, inclusive ajustar a rota em vários aspectos, né, comportamentais, a própria questão técnica também, né, da gramática e por aí vai. Você entende por que o Colégio Militar decidiu voltar com a redação, fazendo um paralelo com essa ideia que você tem sobre essa análise através da redação? Primeiro, porque quem redige bem tem um bom vocabulário, tem um bom conhecimento de mundo e, principalmente, como o Vitor falou, tem uma organização mental muito boa. Então, quando a pessoa produz textos dentro desse formato, com raciocínio lógico, com princípio, meio, fim, respondendo todas aos quesitos ali, ele é um aluno diferenciado. E é o aluno que o Colégio Militar quer. O Colégio Militar não quer um aluno raso de conhecimento, ele quer um aluno que já seja diferenciado. E é interessante que essa diferenciação ela vem muito pela leitura, sem dúvida, mas vem também pelo dia a dia dos pais ali acompanhando, conversando, organizando o pensamento da criança, porque isso é uma coisa que precisa ser bem organizada. O Vitor falou e é verdade. Às vezes a cabeça está tão bagunçada, essa semana mesmo eu corrigi uma redação.
Semana passada eu corrigi uma redação que o menino começou falando de um assunto, mudou para outro, de repente ele começou a falar de agressão na própria redação. Aí eu já entrei em contato com a família, porque tem alguma coisa diferente. Aham. Realmente, ele está fazendo um acompanhamento diferenciado por causa de um monte de problemas pessoais. Mas isso reflete na escrita. Sim, sem dúvida. E, inclusive, né, Jane, a gente vai falar aqui, pessoal, de forma bem prática dos critérios que são eliminatórios na redação. E um deles é a fuga do tema. Uhum. E a gente sabe, né, Jane, que a gente pensa, nossa, poxa, como que a redação pedia para o aluno falar sobre o patriotismo, sobre o Brasil, e ele está falando sobre a avó dentro de Exato. casa. Isso acontece com frequência, né, Jane? E a gente tem alternativas para poder trabalhar isso. É interessante que muitos alunos, eu não sei se eles não compreendem o pedido da redação, ou se realmente eles estão em fuga, pensamento Uma de válvula fuga. de escape, Uma muitas válvula vezes, de né? escape. Aconteceu há mais ou menos um mês, foi uma das primeiras redações dadas esse ano, o tema era honestidade. Aham. Eu tive mais ou menos uns 25, 30% de redações que a pessoa falou sobre desonestidade, Aham. fuga ao tema. Então é interessante como que você já começa a ir selecionando seu aluno. O aluno que tem essa percepção e consegue fazer exatamente aquilo que foi pedido, ou seja, a obediência, ele sai na frente. Exatamente. E interessante também, ó, pessoal, se vocês estiverem acompanhando todos os nossos episódios, se vocês ainda não acompanharam, vejam os outros que estão gravados, que isso é muito coerente com tudo o que a gente prega aqui ao longo do tempo. É o que eu falo, conhecer o edital não é só ler, mas é essa vivência de quem já tem anos participando do processo, além de tudo. E você fala isso o tempo inteiro, né, Vitor? Como que a gente tem alguns casos que a questão de matemática pede para o aluno determinada resposta e ele cata alguma outra coisa ali no texto e conclui algo que é uma verdade, mas não é necessariamente o que foi pedido pela questão. Isso acontece o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Do mesmo jeito que é engraçado como que a matemática e a redação, elas assim, conversam muito. Essa questão de fuga do tema é algo que eu bato muito nessa tecla com os meninos na matemática, porque eles saem do tema o tempo inteiro. A pergunta é uma coisa, eles respondem outra. O exemplo do eu amo o canto dos pássaros. Nossa, é muito o canto dos pássaros. Os meninos sabem que eu brinco com eles a respeito disso, mas logo no primeiro dia de aula eu já aviso para eles. Falei, olha, gente, cuidado, porque o enunciado vai te perguntar qual é a sua fruta predileta, favorita, e vocês responderão: eu amo o canto dos pássaros. É uma mentira? Não. Você pode até amar o canto dos pássaros, mas não é o que está sendo perguntado. Então, muitas vezes, essa faixa etária, eles gostam muito de contar caso. Então, assim, às vezes eles até interrompem nossa aula e fogem do tema da aula. Uhum. Tira completamente. Por quê? Porque ele quer contar um caso de um gatilho que deu em algum momento ali. Eles querem contar um caso, né, Jane? E assim, eu vejo que isso acontece na resolução tanto da proposta de redação quanto dos problemas de matemática. Em algum momento ali, alguma coisa, alguma vivência deles toca no coração deles por algum gatilho do enunciado. Uhum. E eles acabam se deixando levar por essa emoção e colocam aquilo que eles estão sentindo, que eles estão querendo no papel, quando na verdade não é o que está sendo pedido. Então, é uma faixa etária que eles ainda têm essa emoção, às vezes, muito aflorada e supera a questão da razão. Uhum. Eles não são frios o suficiente para trabalhar em cima disso. Isso sabendo também que a própria banca, muitas vezes, induz isso, né? Induz. Que você fala o tempo inteiro sobre o sotaque da prova, que tem que conhecer o sotaque da prova. A banca já tem uns caminhos que ela leva os meninos para justamente responder eu amo o canto dos pássaros, sendo que ela está pedindo outra coisa. No decorrer do enunciado, os enunciados mais extensos, da redação principalmente, já, muitas vezes eu imagino que a prova, às vezes, ali já vem, né? Pegando o tema da redação. Então, assim, já vem... E particularizando o tema, com outros detalhes que precisam ser obedecidos. Justamente, ainda tem várias nuances, Exato, vários pontos que você exatamente. tem que seguir ali. Às vezes até questionamentos. Eu estava vendo um tema de redação num simulado essa semana que tinha 3 perguntas a serem respondidas, não foi isso? Exatamente. Sobre um sonho. Exatamente. Então tinham 3 perguntas. Eu falei, olha, vai ter gente que não vai responder as 3. Sem dúvida. Tá na cara. Uhum. Então, assim,
tem alguns aspectos que devem ser seguidos e essa obediência, ela tem que ser levada ali realmente à risca. E aí é o aluno que é realmente frio, que ele já tem experiência, que já conseguiu muitos erros na vida, né? Eu sempre falo que minha mãe, quando eu dava algum vacilo, ela falava, é bom para você aprender. Esse é bom para você aprender, eu acho que é a melhor pedagogia que existe, que é a tal pedagogia do erro. Você errar e quebrar a cara é bom para você aprender. Uhum. Então, assim, eu acho que é essa vivência que os meninos precisam realmente perceber o que eles vacilaram, se não seguiu algum aspecto que foi solicitado, alguma pergunta que não foi respondida, ou até mesmo essa fuga do tema, que você não pode escrever com o seu coração. Uhum. Você tem que colocar ali uma parte técnica, correto? Então, assim, eles precisam ter essa frieza, esse lado mais racional para seguir os comandos que são estabelecidos. E, pessoal, a gente vai falar de forma bem prática aqui agora o que o edital está pedindo para esse ano em relação ao colégio militar. A Jane já adiantou que agora tem uma estrutura de correção, antes não tinha, então o norte está muito claro. Se você não segue a gente ainda no canal, segue a gente aí, coloca para seguir, seja no Spotify, no YouTube, manda para quem você sabe que também vai fazer a prova do Colégio Militar e precisa dessas dicas, porque a gente vai ser muito assertivo agora. Então vamos lá. Primeira questão, Jane. Esse ano, a prova de redação classifica os alunos de forma binária. Sim ou não? Apto ou inapto? Aprovado ou eliminado? Então a redação tem um caráter agora excludente. E a gente estava até conjecturando, falando sobre isso, e como que a gente ouviu nos últimos tempos reclamações de alunos que entraram no Colégio Militar através dos bastidores, né, pessoal? Através de contatos que a gente tem dentro dos colégios, que alguns alunos entraram escrevendo muito mal, né, Jane? E isso acabou, a gente acredita que isso acabou culminando nessa volta da redação. Exatamente. Dessa forma. Exatamente. Como eu disse, a redação, ela seleciona. A prova de matemática, ela elimina. A prova de português, ela vai pontuar já em termos de classificação. Mas a prova de redação, ela é diferenciada. Ela vai, de verdade, pensar os alunos que são bons. Né? Inclusive, então, esclarecendo aqui de forma prática para todo mundo que está assistindo a gente. A redação somente será corrigida se o aluno conseguir nota mínima em matemática e em português. A nota mínima é 50% da prova. Esse é o primeiro critério. Conseguiu 50% em matemática, no mínimo, e 50% em português, no mínimo, a redação do aluno é corrigida. Aí vai entrar com todos aqueles critérios que a gente viu lá no edital de correção. E através desses critérios, o aluno tem que ter também um mínimo de 50% Exato. Nessa correção. Exato. Certo, Jane? Certo. E fora isso, existem alguns atributos, que a gente vai falar deles aqui também, que o aluno não pode errar nada. Se ele errar um desses atributos, a gente adiantou para vocês aqui a questão de fuga ao tema, ele é automaticamente eliminado da redação, Exato, certo? Exato. Então vamos lá, Jane, vamos começar por esses atributos. A gente já falou aqui de fuga ao tema, o aluno não pode fugir do tema. Mas a gente tem outros que aparentemente são simples, mas acontecem com frequência, né, Jane? Um deles, por exemplo, a questão de entregar a redação a lápis. Redação perfeita, bem escrita, coesa, dentro do tema, mas o aluno, por imaturidade, por não ter lido o edital, acontece, viu, gente? Muita gente vai para a prova sem ler o edital, ele vai e faz a questão a lápis e acaba sendo eliminado, né, Jane? Exato. A prova de redação, ela obrigatoriamente tem que ser escrita com caneta esferográfica e de tubo transparente, tá, gente? De cor preta ou de cor azul. Eu tenho colocado 0 em algumas redações ainda de pessoas que estão escrevendo com aquela canetinha estabilo. Linda, maravilhosa, a letra fica linda, mas infelizmente aquilo não é possível. Está dentro do edital que não será corrigida. E isso casa muito também com o que a gente está falando, né, Vitor? Tem uma ordem clara, explícita, objetiva, mas alguns alunos simplesmente vão lá e fazem o contrário. E nessa situação especificamente, eu conclamo aos pais que, poxa vida, senta com seu filho. Às vezes ele não, mesmo que ele leia o edital, né, tem jovens, tem crianças que não sabem o que é uma caneta esferográfica. Então, para eles é uma caneta.
Além do tubo transparente também, né, Exato. Jane? Tem que ser do tubo transparente. Então, assim... E ele fica feliz escrevendo com a caneta que ele gosta, né? Não, e acha que tá mandando super bem, porque é uma caneta Legal, legal, cara. uma tinta lá diferenciada e tudo. Acha que tá até fazendo algo positivo. É por desconhecimento, realmente. Então, gente, oriente os filhos de vocês, né? Às vezes ele não sabe o que é uma caneta esferográfica, mostra para ele o que é. Compre o material que ele precisa usar. E de preferência, inclusive, nos dias de prova, de simulado, que ele não tem acesso ao erro. Ou seja, que ele não tem acesso a canetas que não são a esferográfica ou a do tubo transparente. Ele já treina de forma correta, né? Não treina do jeito correto. Porque para que vai ficar trabalhando com possibilidades que, na verdade, vão levar à eliminação? Uhum. Então, assim, não faz o menor sentido o aluno ficar levando, igual a gente já está fazendo simulado, né, Jane? Uhum. Ah, não, vou levar um estojão cheio de estabilo. Não tem que levar aquelas canetas, né? Quando estiver estudando em casa, quiser fazer um resumo bacana, legal, uma cartolina, um cartaz, pregar na parede, como forma de estudo, maravilha, show de bola. Agora, se você for lá para fazer a prova, para simular o dia da prova, vamos com a vestimenta igual ao dia da prova, né? Com o comportamento igual e com os materiais também simulando o dia da prova. Sim, sim. Simulação idêntica, né? A dica que a Jane dá, inclusive, para o pessoal no Militarflix, é até a forma de sentar, né, Jane? Sim. Assim, sente-se como se você estivesse no dia da prova, sem ficar largado, sem ficar corcunda, para poder As suas mostrar a pernas para baixo. postura correta, né? Isso. Tem que ser algo muito natural, porque chega no dia, você simplesmente reproduz algo que você já está acostumado a fazer, Sim. não precisa ser Se sentir à forçado. vontade, né? Você não fica nem nervoso. Ô, Jane, você deu uma dica ontem em sala de aula que eu achei assim, fenomenal. É dica de quem conhece o processo seletivo há mais de 20 anos mesmo. Sempre, praticamente, teve essa história da caneta transparente. Qualquer concurso, basicamente, né? Uhum. O objetivo é evitar a cola, Uhum. é evitar o papelzinho, alguma coisa lá dentro que não possa ser vista. Só que você deu uma dica a mais, que é a dica do tubinho amarelo. O pessoal compra aquelas canetas que são transparentes, do jeito que o edital está pedindo. Exato. Mas tem um tubo de carga amarelo ou de alguma outra cor que acaba também criando algum atrito em algum momento, né? É possível que haja alguma repreensão por parte do examinador. É o que eu digo sempre, é melhor nós evitarmos o constrangimento do aluno na hora que ele estiver na sala fazendo a prova, do que é melhor prevenir isso tudo. Uhum. Então, até essa caneta com o tubinho alaranjado, é bom que não leve para evitar esse tipo de constrangimento. Não é hora de inventar moda, né? Não, de jeito nenhum. Caneta mais simples, mais baratinha. Tem as suas canetas reservas, igual você mesmo falou, né? E é interessante, desculpe te cortar, Claro. mas é interessante essa questão da caneta reserva, porque principalmente na hora da redação, a gente fica com o corpo muito mais aquecido, em função do nervosismo, do estresse, até do próprio cansaço, porque serão 4 horas e meia de prova. Então eu sugiro que levem de 3 a 4 canetas. Compre as canetas no mesmo dia, no mesmo lugar, da mesma cor, porque se a primeira caneta começar a falhar porque a mão está muito quente, você troca. E assim simultaneamente. Com certeza você não vai precisar de 4 canetas, mas é sempre bom levar uma reserva legal. Legal. Ô, Jane, já falamos aqui de 2 critérios que eliminam o candidato. Fuga do tema e escrever a redação com uma caneta que não seja azul ou preta. Terceiro critério também, Jane, de eliminação. Linguagem ou texto incompreensível. Acontece muito isso lá, dos meninos escreverem algo que não dá para ler? Sim, sim. Começam frases e não terminam, não existe coerência na fala, na escrita. Hoje, por exemplo, eu estava corrigindo uma redação sobre o sonho mesmo. Sim. Aí teve uma criança que começou a redação linda, maravilhosa, que foi dormir e o sonho era com a avó, não sei lá o quê. De repente ele despertou e viu que a avó estava lá. Então, assim, parcialmente ele fugiu do tema. Uhum. Era para ele terminar o sonho, havia alguns requisitos exigidos, ele não cumpriu todos e ele foi para a realidade. Ou seja, é muito comum a criança transportar do imaginário para a realidade. Isso tem que ser muito perceptível, isso tem que ser, às vezes, até eliminado para evitar esse transtorno também. E um outro gancho também, já pegando outro critério eliminatório,
é a letra ilegível. Nossa, Deus. A gente vê isso o tempo inteiro, até na matemática, né, Vitor? Alguns exercícios assim que você vai tentar acompanhar a correção do aluno ali para entender o que ele quis fazer e você não consegue entender a letra do aluno. Olha, infelizmente, a matemática ela não é vista como uma redação. Ela é vista como cálculo. Quando, na verdade, a matemática é uma redação. É uma construção, né? É uma construção. Se você pegar as provas abertas de qualquer concurso de matemática, você acha que o corretor vai olhar o que você redige ou a conta que você faz? Uhum. Pega lá na época da COPEV na UFMG, prova aberta de matemática. Voltando, Tomara que volte. Aquele vestibular era maravilhoso. Sou fã da COPEV, daquele vestibular. A prova de matemática tinha que ser uma redação. Sim. Você tinha que ter essa organização de ideias. Você tinha que redigir com base nisso, apresenta sua argumentação, conclui que isso. Então, assim, tinha essa estrutura na prova. O próprio Colégio Militar fomenta muito a participação dos alunos nas Olimpíadas. Aí pega uma OBMEP segunda fase, aberta. Pega uma OBM, aberta. Se o aluno for lá e resolver só cálculos, só fizer a conta, 0. Não adianta. Se for só conta, em prova aberta de matemática, é 0. E a própria prova fechada dos concursos dos colégios militares, se você não organizar essas informações para você próprio, em forma de redação mesmo, para você compreender as ideias que inicialmente estão confusas, você se perde. Quem já viu meus quadros, como que eu organizo minhas resoluções, tem que redigir. Isso é uma forma de você, é a melhor forma de você estudar matemática. Também, né? Justamente. E aí que eu falo com você, o aluno que não tem esse compromisso na matemática, realmente é lamentável. Porque, assim, essa questão do desleixo, de preocupar demais com as contas e a própria conta também com a letra ruim, engana. Sim, às vezes já aconteceu que eu vi, o aluno não entendeu o que ele mesmo escreveu. Tem o 6, por exemplo, eles fazem o 6 vira um 0. Porque na volta aqui, ó, ele sobe demais, aí o 6 vira 0. O 1 vira 7. O 1 vira 7, é verdade. Então, assim, tem vários casos também. Qual que vira 9? É o 4? Acho que é o 4. Acho que é o 4 deles, vira quase que um 9. Assim, então eles se confundem. Sim, faz conta errada porque não entendeu a própria letra. Sim, o 5 vira 6. Então, assim, é um cuidado que eles precisam ter. Para você organizar as ideias. Igual eu falo, assim, a resolução de matemática, ela passa por uma estruturação que é muita redação. Sim, sim. Ô, Jane, outro critério que elimina um candidato. Esse daqui você vai poder dar aula pra gente. Modalidade textual diferente da exigida no enunciado. O enunciado pede para o aluno fazer em determinada modalidade textual e ele faz diferente. É interessante que no pedido da prova sempre vem assim, escreva um texto em prosa. Quem não tem esse conhecimento, imagina a prosa e poesia, a diferença, né? A dualidade. Trocam, né? E aí muita gente escreve em forma de poesia. Muita gente não, alguns alunos desavisados escrevem em forma de poesia. Eliminação aí. A questão da prosa também, para o pessoal que está fazendo a prova para o 6º ano, é exigida uma narração. E na narração você tem que ter quem, que é a personagem, o que é o assunto, a aventura, como eu digo para eles, onde, que é o local, e quando, que é o tempo. Tudo isso bem estruturado, você vai desenvolver o seu texto com princípio, conflito, desenvolvimento, clímax, conclusão. A gente trabalha cada um desses detalhes. É extremamente necessário que haja essa obediência para o concatenamento das ideias. No 2º grau, para a prova do 1º ano, é exigida uma dissertação. O aluno tem que apresentar um ponto de vista em terceira pessoa e ele tem que ali discutir e trazer argumentos convincentes para convencer o outro do ponto de vista dele. E, finalmente, concluir. Nós temos trabalhado muito a redação, tanto no 6º ano quanto no ensino para o 1º ano do 2º grau. Agora tem um detalhe, essas redações elas são corrigidas.
E nós, professores, exigimos que os meninos refaçam essa redação, para que eles aprendam com o próprio erro. E muitas vezes isso não está acontecendo. Você vê o mesmo aluno, o aluno repetindo o mesmo erro porque ele não aprendeu, ou seja, não foi exigido dele em casa que transcrevesse essa redação, que mastigasse essa redação, ruminasse essa redação para internalizar ali o que é certo. Então, eu vejo esse descaso dos pais com relação à redação. E é algo muito importante, preponderante. Sim, não, isso é tão importante, Jane, que o Colégio Militar enfatiza. Ele coloca a questão de fuga da moralidade como um item eliminatório e depois ele coloca um outro item que ele fala dessa forma. Vou ler aqui para você. Você não pode escrever o texto em forma de poema ou outra estrutura que não seja em prosa. Ou seja, eles até colocaram no edital porque isso é muito comum. Recorrente, né? Muito, muito. E é exatamente isso que acontece, o que você falou. A gente tem alguns alunos que não sabem a diferença entre prosa e poesia. Exato. E ele acaba se confundindo e escrevendo numa modalidade errada, né, gente? A sorte nossa é que a gente está batendo muito isso, né? Nós vamos fazer uma média de 50 provas, 50 redações. Sorte é entre aspas, né? Não é à toa que a gente aprova esse tanto de aluno. Exatamente. Eu já contei essa história aqui no outro episódio. A gente tem um aluno lá no ensino médio que ele foi aluno nosso no 6º ano, não passou por pouco e voltou agora para ser aprovado no primeiro ano do ensino médio. Ele estava me contando, Jane, que você fez ele reescrever uma mesma redação 50 vezes. Foram 7. Isso foi exagero dele. 50. Ele falou 50. E ele falou que a última vez você fez ele reescrever a redação inteira porque ele errou uma vírgula. Sim. Uma vírgula. Sim. Então é impossível o aluno não se aprimorar dessa forma, né? Com tanta repetição. Essa exigência eu fazia lá em casa com os meus filhos. Meus 3 filhos escrevem maravilhosamente bem. Eu acredito até que por causa dessa insistência. Não foi só esse aluno que eu mandei repetir 7 vezes, não. Eu tinha uma aluna, isso em 2009, mais ou menos, e ela também teve que repetir a redação um monte de vezes. Aí ela ficou de mal de mim. Ela entrava na sala, ela virava de costas para não me ver, eu perguntava, ela não respondia, e aí foi interessante que a mãe dela me procurou, falou, olha, vou até falar o nome dela aqui, a mãe dela me procurou e falou assim, olha, Laura tá com raiva de você, porque você mandou que ela fizesse a redação um tanto de vezes. Aí eu fui atrás dela, pedi perdão, expliquei por quê, não sei o quê. Gente, essa menina passou em 2º lugar em medicina na UFMG. Super bem. Então, assim, eu tenho certeza de que esse trabalho de refazer, como eu disse aqui, de ruminar os erros para não cometê-los mais, é algo muito válido. Seria bom que os pais cobrassem isso em casa. Outro dia mesmo, assim, contar um caso de bastidores, uma aluna que a gente tem lá, assim, maravilhosa, sensacional, super merece, assim, escreve maravilhosamente bem. Aí, rapaz, tá lá a Jane corrigindo, ela, olha só a redação, li a redação, falei, gente, nem eu sou capaz de escrever uma redação tão bonita, tão legal igual a dela. Aí a Jane falou 9.9. Ô, Jane, mas por que você fez isso? Eu fico defendendo os meninos lá. Falei, Jane, por que você tirou? Ah, não tá alinhado aqui, ó. A estética não tava legal, não tava alinhadinho, né? Falei, pô, dá um ponto pra ela, só merece. Não. Isso ela não erra mais. Se ela deixar de fechar essa redação que ficou quase perfeita por causa disso, ela não vai errar esse negócio de novo. Exatamente. E aí tirou 1/10 dela, ela não fechou porque não ficou alinhadinho. Nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. É interessante, voltando atrás aqui no assunto de letra, de legibilidade, no primeiro ano, no 2º ano que eu trabalhei com um cursinho, isso em 2004, 2005, não me lembro bem, eu tive uma aluna fantástica, fenomenal. Ela fez a prova do colégio militar, ela tirou total na prova de matemática, ela fez uma super nota no português, mas a redação dela foi eliminada por causa da legibilidade. A partir disso, por causa disso, também chamada Laura, coincidentemente, por causa disso eu comecei a usar o caderno de caligrafia. E a gente usa todos os anos para que o aluno possa melhorar. Porque estamos vivendo o advento da escola secular que não trabalha mais a letra. Eu já falei isso aqui. Os alunos estão pegando no lápis, na caneta, de modos estranhíssimos, porque isso não foi trabalhado. Então, a letra é algo que eles não têm mais o hábito de escrever.
Então é necessário que a gente trabalhe isso e essa organização ela tem que ser muito visível. Eu brinco com eles, eu falo que a redação é o retratinho deles na identidade. Sim. É a mostra da personalidade deles. Ali dá para saber se o aluno é organizado, se o aluno é limpo, se o aluno tem dimensão do espaço. Uhum. Tudo isso é Não, analisado. E é muito legal, Eugênio, porque, pessoal, se vocês estão acompanhando todos os episódios desse podcast, vocês estão vendo que tudo se conecta. Sim. A gente lá atrás falou sobre a forma de escrever, a gente já falou dos pais não abandonarem os alunos nesse início da escrita. Exatamente. Tudo se conecta. A gente não fala isso porque a gente quer ser cobrativo, né, Jane? A gente não quer importunar ninguém. A gente alerta, porque as coisas funcionam dessa forma. Olha, tudo se encaixando no edital aqui de maneira maravilhosa, né? Chega muito pai e mãe lá, sabe, bichão, conheço o processo, meu filho é muito bom. Pra que meu filho vai ficar fazendo caderno de caligrafia? Ele é ótimo em matemática. Aí chega na hora da prova, é desclassificado como inapto, né? Exatamente. Porque a letra é ilegível, porque foge do tema, porque não tem essa habilidade, né, Jane? Exato. Então a gente começa a fazer esse trabalho desde a base. É tudo entrelaçado. A gente não está pensando no momento, a gente já está enxergando lá na frente como que as coisas funcionam. Exato. Ô Vitor, a gente bateu muito num tema na live que a gente fez sobre o edital, sobre a questão de identificação no gabarito. Que o aluno não pode fazer estrelinha, não pode fazer desenhozinho, não pode fazer identificações que levem ao corretor saber quem é aquela pessoa que está fazendo aquela prova. Obviamente, para o processo ficar mais claro, mais honesto, mais transparente. E é um fator eliminatório da redação também. A identificação durante o texto. O aluno não pode fazer assinaturas durante o texto, colocar o nome dele no texto, ele não pode fazer coraçãozinho, pingar os is com um coraçãozinho, essas coisas que os meninos fazem, às vezes, por inocência. Mas tira a isonomia, tira a honestidade e a transparência do processo. Então, o edital pede isso daqui também. E é uma coisa que a gente também tem que cobrar os meninos todo santo dia, né, Vitor? Tem porque eles possuem essa imaturidade. E às vezes o aluno tem uma mania de achar que o que vai pontuar é inventar moda. É beleza, né? É trazer um negócio mais rebuscado, não sei o que e tal. Então não é por aí. E também não é só esses exemplos mais chamativos de coraçãozinho, estrelinha. Tem que tomar cuidado porque algumas sutilezas, alguns exageros, né, Jane? Também não pode. Por exemplo, outro dia eu estou escutando lá os professores falando assim, tem gente que às vezes gosta de colocar vários pontos de exclamação para dar uma ênfase ali, algum exagero, né? Sim. Não pode. Não, de jeito nenhum. Sabe? Linguagem de internet, né? Aham. Estão acostumados com linguagem de Linguagem internet. bem gráfica mesmo. Justamente. Então, assim, às vezes o aluno quer enfatizar algum ponto, alguma coisa, né, Jane? E tem que tomar cuidado, mesmo usando símbolos da linguagem, da língua portuguesa, a depender do que e da forma como for utilizado isso, pode gerar uma suspeita e o aluno pode ser eliminado. Então, eles precisam ter essa consciência, porque, a princípio, eles são uma folha muito em branco ainda. Tudo para eles é muito desconhecido. Então, na melhor das intenções, eles podem acabar sendo eliminados. Exato. E, Vitor, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, eu vejo alguns pais que, por um lado, eles estão certos, mas por outro, eu acredito que nem tanto. Que eles querem fomentar ou encontrar, às vezes nem existe, uma criatividade exacerbada no filho. Meu filho é muito criativo, meu filho não segue as regras. Eu falei, não segue porque ele não conhece. Então, Jane, você sabe que eu gosto muito de ler, né? E eu gosto muito de algumas coisas do modernismo. E o modernismo, ele meio que coloca em xeque algumas regras, sim, até da gramática, sim, mas não é de forma leviana nem aleatória. Eu lembro um poema que eu li uma certa vez, que ele queria dar ideia de velocidade na feitura de uma tarefa. E aí ele simplesmente tirou as vírgulas. Então falava, fulano fez isso, sem vírgula. Por quê? Para a leitura ficar mais acelerada e você entender de forma poética que aquilo foi feito mais rápido. Agora, um escritor, para ter essa sagacidade de ir contra a norma e dar a ideia que ele quer, ele tem que, no mínimo, conhecer a norma, né, Jane? E tem que ter a licença poética também, né? Exatamente, exatamente. E a gente sabe que o que a gente está fazendo agora com os alunos nessa faixa etária, sejam as crianças ou adolescentes,
é justamente formar essa base para que lá na frente eles tenham essa licença poética. Agora tem que entregar uma forma, eles precisam conhecer as regras para depois poder transgredi-las. Exato. E é muito legal também como que as pessoas às vezes criticam o colégio militar. É muito rígido, é muito disciplinado. Quem fala isso é que não consegue estudar no colégio militar. Sem dúvida. Porque o que aquele ambiente fomenta de criatividade, de liberdade de expressão, de encaixe, de inclusão social, é uma coisa formidável, né, gente? Nossa, é fora do comum. Eu desconheço, de verdade, uma escola que trabalhe com tanta intensidade na formação total do ser humano. Sim, inclusive artística, né? A gente teve agora festival de dança, uma coisa maravilhosa, como que os meninos crescem, né? A gente vê aqueles alunos que eram tímidos, que eram bem introspectivos e brilhando lá no festival de dança, organizando o grupo, se apresentando em público para várias pessoas. Tudo por conta deles. Tudo 100% autônomo, Tudo 100% né, gente? autônomo, exatamente. É muito lindo. Essa formação, né, integral do ser humano, para entregar um ser humano perfeito, apto para o mercado, totalmente disponibilizado e para se apresentar sempre bem, o Colégio Militar faz isso com excelência. Agora tudo isso precisa de uma base, né? Não adianta a gente achar, escreva a redação, deixa a sua criatividade brilhar. Que criatividade é essa? A gente não entende. Aí vira igual aquelas obras também de arte que a gente critica, né? Alguém coloca uma banana pregada numa parede e fala que isso é arte, né? E vende caro, né? E vende ainda tem gente que paga. É muito interessante. Jane, vamos falar aqui de outra característica que é eliminatória também da redação. Parece simples, mas pode ser decisório. A redação tem que ter no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas, correto? Correto. Na minha sala, eu peço os alunos para escreverem no mínimo 20 e no máximo 30. Por quê? Com 15 linhas você não consegue desenvolver bem o seu assunto. Fica muito rasa a redação, muito pobre. Então, eu peço no mínimo 20, aí a turma que faz o 20 é a turma mesmo da economia, a turma que, sabe, está fazendo porque precisa fazer. É necessário que você desenvolva bem o seu assunto, é necessário que você enriqueça o seu assunto. Eu acho que interessante que, por exemplo, na idade de 10, 11 anos, eles não têm uma leitura muito grande, ou pelo menos deveriam ter e não têm. Alguns que têm essa redução de criatividade, eu peço para os pais para começarem a contar histórias de família. Por quê? Aí ele vai ter um repertório, pelo menos razoável, para produzir os textos dele. É isso que a gente quer, que o aluno tenha repertório, que o aluno tenha conhecimento. Há pouco tempo, uma mãe foi se apresentar lá e me disse: meu filho é um Einstein. Falei, nossa, que beleza, né? Expectativa, né? Expectativa sensacional. No final das contas, a gente viu que o menino era muito brilhante para poder falar, para se expressar, ter uma comunicação fantástica. Mas, na verdade, ele não consegue se coordenar. Então, isso é necessário vir de casa, toda essa organização. Sem dúvida. E a base bem feita, né, Jane? Essa base bem feita, ele tem, inclusive, probabilidade de virar um Einstein de verdade. Sim. Mas ele precisa de base, né? Exatamente. É um processo, né? E é um processo longo, árduo, mas é um processo. E essa caracterização, assim, me incomoda um pouco. Porque quando você já taxa uma criança como um Einstein, ela não está disposta mais a evoluir e a melhorar, porque ela já é um Einstein. Já está no patamar. Então, assim, você coloca uma criança de 10 anos, ou um adolescente de 15, ou sei lá, seja quem for, um adulto de 50, 80 anos, equiparado a um Einstein, essa pessoa, você simplesmente está falando com ela, você é o Einstein, você não precisa melhorar. Se acomodou. Você é perfeito. Então, assim, é muito ruim isso na prática. Você, né, taxar a pessoa como Einstein, para a pessoa é ruim. Principalmente se for crianças que são mais maturas e tal. Isso é muito ruim porque, de certa forma, você está incentivando ali uma pessoa a não evoluir mais. Sabe? Ela não vai querer agregar. De certa forma, você estimula até uma certa arrogância. Sim. Sabe? Não, eu acho que sabe o que é o pior, Vitor? Você não estimula o erro, como a gente mesmo falou. Porque a criança, muitas vezes, quando se desenvolve dessa forma, ela se coloca e a família coloca dentro de uma redoma, dentro de uma proteção. E aquilo ali não faz ela se expor, ela criar novas alternativas, ela se colocar numa situação que
talvez ela não seja julgada como tão inteligente assim, então ela não tenta coisas novas. A chance dela ficar limitada àquele universo, um aluno como esse, por exemplo, ele pode continuar falando muito bem, ele já tem uma aptidão, ele tem um talento acima da média nesse ponto. Mas talvez ele tenha outras questões que poderiam ser trabalhadas e que ele ficaria muito evoluído e ele não vai querer trabalhar isso. Por quê? Porque nessa situação ele está na zona de desconforto dele. E quando ele está simplesmente falando, simplesmente no sentido de unicamente, ele é um Einstein. Então, para que eu vou, sei lá, vou me desenvolver num esporte? Não vou me desenvolver no esporte, eu chego lá, todo mundo fala que eu sou ruim de bola, que eu não sei jogar, e quando eu estou falando, eu sou o Einstein. Ele tem que continuar fomentando o que é bom nele, desenvolver a fala, continuar falando. Mas ele pode também melhorar em outros atributos. Exatamente. E para isso ele precisa se colocar na possibilidade de aprendiz, né? Não no papel de Einstein. Justamente. Outra característica, Jane, a gente já até deu exemplo aqui da menina que você tirou 1 milésimo dela, tadinha. Tadinha, entre aspas, aprendeu e agora mesmo. Nunca mais vai errar isso. É um critério de eliminação também da prova, né? Sim. O texto tem que estar alinhado. Explica pra gente como que acontece isso numa redação. Primeiro, existe um espaço específico para o título. E quanto mais centralizado for o título, melhor. Bonitinho, organizado. É o que eu disse. O aluno tem que ter dimensão do espaço que ele vai ocupar ali. Isso é importantíssimo. Isso é uma característica intelectual até. Depois ele tem que começar com um parágrafo. Eu peço que eles acompanhem a linha do título ou que eles marquem 2 dedinhos do início da margem da esquerda para começar o parágrafo. Isso é fundamental. Essa organização visual, ela tem que acontecer também nesses tópicos todos aí que são colocados. É necessário que a redação tenha no mínimo 3 parágrafos. Eu falo sempre, no mínimo, é bom que produza mais, para mostrar esse repertório bom que tem. Então, no parágrafo, feito o parágrafo, você vai para a margem da direita, você tem que encostar na margem. Agora tem um detalhe, às vezes você precisa separar a palavra em sílaba. Então é necessário o conhecimento da separação de sílaba, da translineação, para que a pessoa não incorra em erro. Terminou aquela primeira linha, encostou na margem, ela vai encostar na margem da esquerda. Então esse alinhamento, tanto da esquerda quanto da direita, o alinhamento do parágrafo, ele tem que existir. E um detalhe, muitas vezes, hoje mesmo eu estava corrigindo uma redação, essa do sonho, o menino só escreveu o diálogo. Gente, colocar diálogo em redação é uma pobreza. Você está tirando ali a oportunidade de contar mais uma aventura ou de colocar, sei lá. Então, só coloque diálogo quando for exigido. Se for exigido, coloque. Caso contrário, não use, para não empobrecer o seu texto. E o edital ele é bem enfático, Jane, na parte que ele fala, escreva nas linhas que são destinadas para isso. Exatamente. A gente vê o aluno que passa a margem, né, escreve depois a linha porque não sabe separar a palavra. É um aluno que transgride, né? O aluno transgressor, ele não é bem-vindo na escola. Ele pula uma linha, né? Assim, sim, de um parágrafo é comum também, outro. Quando a gente recebe os meninos no primeiro ano, eu não sei se a escola secular ensina isso, mas os meninos pulam de parágrafo e saltam uma linha. Ainda bem que isso já não está mais acontecendo. Eles já dominaram isso. Melhorou. Mas é muito comum a gente receber alunos dessa maneira. É ótimo. Pessoal, a gente passou aqui todos os critérios eliminatórios da redação. Fiquem atentos a eles. Episódio curtinho, objetivo e esclarecedor para vocês irem bem na redação do Colégio Militar. Treinem esses aspectos com os filhos de vocês. Encaminhe esse episódio para quem você sabe que precisa também, porque isso faz total diferença. Não adianta nada o aluno gabaritar a matemática, fechar a prova de português e chegar e fugir do tema da redação, escrever com uma letra ruim, não escrever nas linhas certas. Ele vai ser eliminado. Então, fiquem atentos. Esse episódio é muito importante. Assista de novo, anote os pontos. Tá com dúvida? Tira com a gente. Manda lá no Instagram, manda aqui no próprio YouTube, no Spotify, que a gente vai ajudar vocês. Tá joia? Jane, obrigado. Aprendi demais, inclusive. Vou melhorar minha redação aqui hoje com suas dicas. Que bom. E a minha matemática também, né, Vitor? Vai, tá com tudo certeza. junto ali, tudo casado, tudo fecha no final para um objetivo maior, que é a aprovação no Colégio Militar. Muito obrigado, Jane. Obrigado, Vitor.
Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até o final. Até o próximo episódio. Tchau, Até mais. pessoal. Tchau, tchau.